Boa tarde, então, pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para o frio que vai chegar? Diz que vai vir com força, né? Hoje já começou com uma chuvinha leve, mas não sei, né? Tá prometendo mesmo, a gente vai ter que pegar uns cobertorzinhos para colocar nas pernas daqui uns dias, tá? Vai esfriar, promete até menos 5 graus, pense. É frio. Eu só vi neve uma vez aqui em Campo Largo, não queria ver de novo, não. É muito frio, não gosto muito de frio, não. Todos estão me escutando bem, tudo tranquilinho. Quem puder abrir a câmera, pode abrir para dar uma olhada em vocês, estão aí mesmo. Tem um pessoal que tá em grupo assistindo na instituição, não tem problema. Né? Não se preocupe com a questão de presença, que depois eu vou passar para vocês um link, né? Eu vou passar esse link e vocês vão preencher lá para ir controlando a presença. Aceitando o pessoal que está chegando agora ainda. Aqui, ó. Acho que o meu horário está meio adiantado. Chegando agora o pessoal. Então, depois eu vou mandar um link. O mesmo link vai servir para todos os encontros nossos. A gente separou em 6 encontros a princípio, né? E aí, toda vez a gente entra no mesmo link, só vai preencher do dia que estiver lá, que vai estar o dia e a data certinho. Vou deixando sempre o dia nosso e depois a gente gera um certificado para vocês da quantidade de horas. Vai ser algumas horas, podem ficar tranquilos que, basicamente, quem estiver participando não vai precisar fazer outra coisa, já vai dar quase a carga. Vocês conseguiram acessar o material que eu mandei, o capítulo? Sim? Foi uma leitura boa, uma leitura bem fácil, né? Uma leitura assim, bem fluida, que é bem bacana do livro. A Leide, tá? A Leide quer dar uma palavra inicial, Leide? Onde é que ela tá? Consegue, Leide, falar um pouquinho? Tá muito barulho aí. Não estamos ouvindo ainda. Não está saindo o som, Leide, ainda. Esses computadores, né? Sempre na hora, alguma coisa acontece. Agora eu vou tentar falar. Boa tarde a todas. Vou tentar pelo meu celular, porque o notebook está dando problema, né? A gente sabe que é assim mesmo. Então, boa tarde a todas. Sejam todas bem-vindas a esse segundo semestre, né, que promete bastante. Não temos ainda uma data para retorno do ICMEIs, né? Mas com esperança, quem sabe em breve, a gente possa estar recebendo as nossas crianças, né? Não ouvi o que o Anderson comentou, né, no início, porque vocês acho que viram que eu estou com problema no som do meu notebook, né, mas é assim mesmo, isso acontece, né? Vamos fazer a nossa formação, né? Creio que todas vocês fizeram a leitura, né, da primeira parte do livro, Vamos Construir uma Casa, uma leitura bem gostosa,
né? E vamos aproveitar bastante essa formação. Então, Anderson, se você quiser continuar, né, pode dar andamento para que a gente não demore muito, beleza? Maravilha. Então, para começar, eu vou pegar um outro livro aqui, tá, pessoal? É um bem bacaninha aqui, ele é A Poética da Infância, Conversa com quem Educa as Crianças. É um livro bacana, é um livro do Severino com a Kátia, e eu vou ler uma partinha só para a gente entrar no espírito. Como é esse primeiro encontro, eu quero que a gente faça uma reflexão um pouco sobre a criança, né, sobre o direito da criança, sobre o que a gente acredita que é a criança, né, e refinar esse nosso discurso. Então, eu vou trazer uma fala deles aqui, que é bem bacana, de início, e a gente vai continuando. Aqui. Cada criança é feito da matéria do mundo, da circulação da vida, das circunstâncias históricas e sociais, mas, ao mesmo tempo, feito de sonhos, movidas por desejos, sentidos, que descobre ou atribui à vida. A criança não é uma folha em branco a ser escrita, ou um vaso a ser preenchida, ou até mesmo um autônomo a ser programado. Também não é um filhote a ser adestrado. É um sujeito humano em formação. Inacabado desde o nascimento, precisa ser educado para permanecer vivo e para recriar a vida. Entretecida com muitas vozes, a criança precisa, ao seu modo, à sua medida, ir constituindo sua própria, de sujeito entre sujeitos. Um sujeito que elabora conhecimento, desenvolve uma concepção de mundo, tem o que dizer e precisa de diálogos, precisa de escuta. É uma fala muito, assim, que traz uma sensibilidade muito grande, né? Falando a respeito da criança inserida nesse mundo, né? Uma criança que, apesar de pequena, traz tanta cultura para dentro das nossas instituições, né? E termina falando que ela precisa ser ouvida, ela precisa estar inserida nos diálogos, né? Ela precisa se reconhecer como sujeito entre os outros sujeitos. E isso é muito importante para a gente refletir, que a criança, ela é um sujeito, né? A criança, ela tem voz ativa, e ela tem as suas singularidades, e ela precisa ser chamada a ser sujeito, né? A primeira fase da vida da criança, né, o que a gente coloca nas fases psicossexuais, né, por exemplo, que é a fase oral, que é a fase onde a criança ainda está bordando a sua boca, né, mas não só bordando a boca, como também sendo bordada pela nossa boca, pela nossa linguagem, né. Então, a criança, ela precisa ser desejada, ela precisa ser falada, para que ela passe a existir. E isso é o que a gente precisa fazer dentro das nossas instituições, né? Essa criança que chega tão pequena, essa criança que é um ser que ela precisa ser convocada a fazer parte do nosso mundo, né? Entre todos os animais, nós humanos somos os únicos que não nascemos humanos ainda. A gente se torna humano pela nossa cultura, por todo esse resgate, né, que as falas nos fazem. E nós somos, a todo momento, atravessados por essa fala, né, por o que se fala para a gente, a modo que a gente é desejado, né. Desde pequenininho, a criança chega e a mãe fica brincando, ai, que pezinho bonitinho, ai, ele está sorrindo para mim. Desde muito pequenininho, a criança vai se sentindo pertencente a esse mundo, né? E isso é muito bonito e muito necessário, porque se a criança não se sente desejada desde o seu nascimento, desde a sua concepção, né, se ela não tem isso, ela não se faz parte do mundo, né? Ela não se sente pertencente, não se sente desejada por ninguém, e aí ocasiona muitas complicações futuras para essa criança, né? A criança precisa ser desejada pela mãe, principalmente pela mãe, pela que faz a função materna, para que ela possa
se sentir parte do mundo. É o fone mesmo, o teu funcionou. E depois que ela se sentir parte desejada por essa mãe, por essa que faz a função materna, ela se identificar como alguém que é diferente dela e se colocar no mundo como um sujeito, né? Que vai dizer não, que vai fazer birra, que vai ter opiniões próprias, né? E o que a gente vai discutir aqui agora é um pouquinho sobre isso, sobre deixar essa criança se expressar de uma outra forma, né? Que ela não se torne apenas um objeto da nossa linguagem, no sentido de a gente vai falar o que ela deve fazer. Porque a criança precisa que, enquanto ela não tem voz, nesse primeiro aninho de vida, que a gente, muitas vezes, fale por ela. Né? Você está com fome? Ela está com fominha mesmo. Ah, então vou te dar uma comidinha. Né? Porque ela não consegue ainda se expressar. Então, a gente precisa, e assim, umas falas bem bonitas que eu ouvi de uma psicanalista falando, a gente precisa emprestar a nossa voz para essas crianças, para que elas possam vir a falar depois, né? Então, a gente tem que tomar também muito cuidado da forma que a gente empresta essa voz para as crianças. Que tipo de palavras estou usando? Essas palavras vão tornar essa criança... só deixa eu aceitar aqui. Vamos dizer, dar subsídio para que essa criança venha querer pertencer a esse mundo, ou elas são tão duras ao ponto da criança se tornar apenas um objeto dessas palavras, né? Uma das coisas, assim, que a criança faz com o passar do tempo ela quer, a todo custo, ser amada por aqueles que estão ao seu entorno, né? E, para isso, ela vai fazer várias coisas para conquistar. E ela vai tentar dominar o adulto, ela vai tentar atrair o adulto com as suas brincadeiras, às vezes até derrubando coisas no chão para ser notada, né? Às vezes gritando, às vezes quebrando algum objeto, provocando barulho, né? Tudo para ser vista e desejada. Só que, às vezes, o adulto não consegue ver isso dessa forma. Às vezes, o adulto não consegue enxergar a criança como um ser que quer ser visto, né? Hoje em dia, com o uso da tecnologia pelas crianças pequeninas, né, ainda dos bebês, já uso desde pequenininho, os pais dão, até porque se um pai fica com o celular, uma mãe fica com o celular na mão o tempo todo, você acha que esse não é um objeto de desejo da criança? Não porque eles queiram mexer no celular, porque eles não sabem ainda o que é aquilo, mas porque aquele celular é tão atraente para os adultos que tira toda a disponibilidade que esse adulto teria que ter com a criança, né? Então, é aí que eles desejam aquele objeto, mas desejam ele para eliminar esse obstáculo, né? Em que a criança está fazendo uma coisa e o adulto está aqui, né? Não prestando atenção nas descobertas que a criança faz, nos avanços que ela tem, e a criança vai tentar resgatar esse adulto. Mas o que acontece se esse adulto não vê isso, se ele não percebe, se ele não se deixa dominar pela criança, acontece uma questão que é muito cruel com a criança, que é ela ceder aos desejos dos adultos, para que ela ganhe dele o amor ou a atenção. Então, essa criança começa a ficar muito limitada de criatividade, porque é bem nessa fase de um ano e meio, onde a criança está entrando nesse mundo simbólico, onde ela começa a imaginar, onde ela começa a fazer esse jogo de fazer de conta, que é um dos jogos principais na vida de uma criança. Uma criança que faz de conta é uma criança que é criativa, que ela vai conseguir se desalienar dessa função materna, desse outro que faz ela ceder, às vezes, aos caprichos, né? Essa mãe, esse pai, e ela vai começar a agir por si só. Se ela consegue se libertar disso, consegue entrar nesse jogo de faz de conta, ela vai conseguir progredir e muito, avançar e muito, descobrir, pensar com os seus próprios pensamentos. Não, ela não vai precisar fazer o que os outros lhe mandam somente, né? Ela vai colocar aquela pitadinha que é dela, né? Ela vai modificar, ela vai criar,
E é esse ambiente que a gente tem que tentar criar para essas crianças, né? Então, aí quando a gente fala, vamos construir uma casa, as 12 lições para educar os sentidos, ele é um pouco uma provocação sobre as coisas que a gente vai trazer para a criança. Porque vocês viram nesse texto que ele não é para crianças da nossa faixa etária, porque é um texto um pouquinho mais avançado, se for pegar, já é uma criança que tem uma leitura, que vai buscar referências, que não é o nosso público. Mas esse livro, ele vem de encontro para nós pensarmos. Rubem Alves, ele era um educador das provocações. E se vocês notaram nos textos, eles são permeados de provocações. Ele não inicia uma informação e já termina. Ele inicia uma e começa outra e vai cada vez vamos dizer, fazendo-os viajar por dentro de muitas informaçõezinhas e curiosidades que nós mesmos ficamos ali encantados. Nossa, é verdade, é isso, como que é? E ele nunca nos dá todas as respostas nesses textos. Ele sempre nos dá um começo, algo que torna para nós atrativo pesquisar sobre, ou o querer saber mais, né? Então, eu acho que é muito isso, a nossa função, enquanto educadores, né, que estamos com as crianças, é fazer a querer saber mais, né? Não é já terminar ali aquela atividade, é colocar ali uma fagulha para que ela busque aquilo, né? Há um tempo atrás me falaram uma coisa, que, eu leio os livros, eu leio o livro, mas eu não consigo lembrar do livro depois, eu só leio, mas quando termino de ler, eu não lembro. O livro, qualquer livro que vocês leem, é impossível decorar e lembrar ele todo, porque são muitas palavras e muitas páginas falando daquilo. Mas o que vai fazer você lembrar dos livros é ele fazer parte do teu contexto. Então, se você lê um livro sobre educação infantil, um livro sobre a escuta sensível, um livro que traga algo diferente, mas que faz parte do teu dia a dia, de repente, em uma situação, você vai ver a referência daquele livro. Mesmo que você não lembre das palavras, mas vai começar a fazer sentido para você. As crianças são a mesma coisa. Elas vão vivenciar no corpo coisas que parece que elas não guardaram. Coisas que parece que ela não sabe na ponta da língua para te dizer. Mas são coisas que no dia a dia dela vai fazendo sentido. E vai deixando ela pronta para encarar os desafios que surgem na sua própria vida, né? Nas suas próprias capacidades devido à sua maturação que vai seguindo passo a passo, né? A criança, ela não nasce pronta, como dizia ali, ela é inacabada, mas ela é pronta para aquele momento. Isso é muito importante a gente perceber. A criança, ela vai vir a ser algo, ela há de ser algo, e a gente tem que resgatar para que ela seja esse algo. Mas a cada momento dela, ela já é perfeita. Eu não posso esperar que com 1 ano essa criança já esteja lá falando o português corretamente. Eu tenho que esperar essas primeiras palavras, essas generalizações que ela traz, que naquele momento é isso que ela consegue nos devolver e da melhor forma dela. E com o passar do tempo, isso vai modificando, e cada minuto ou hora, às vezes entre a manhã e o soninho da tarde, a criança já nos apresenta um outro comportamento diferente daquele, como se ela tivesse já evoluído em questões de horas, né? Então, isso é tudo questão de maturação do próprio cérebro da criança. E é isso que a gente tem que entender. As nossas atividades dentro da instituição, né, ou seja, em casa com nossos próprios filhos, sempre tem que pensar que uma coisa cria uma condição para outra, e isso vai acontecer não na nossa velocidade, no nosso tempo, mas no tempo da criança. E a gente tem que favorecer para que isso aconteça. Então, as experiências que temos que dar para elas são as mais variadas possíveis, pode ser a mesma, de formas diferenciadas, mas temos que sempre expor a criança, propiciar a criança um espaço onde ela vivencie situações
que sejam para ela, às vezes ela fez no momento, ela vai fazer de novo, ela vai fazer de novo, e cada vez que ela faz, ela vai refinar o que ela fez, porque a quantidade de neurônios que ela tinha em uma determinada hora não é a mesma que ela tem agora. Ela vai sempre mudando, 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 mudando e evoluindo. E nós é que não podemos cansar de oferecer as atividades. Essa é sempre a dica. Não podemos cansar de propor atividades para as crianças, onde ela possa se expressar livremente. Por isso, muito importante, os direitos que hoje são garantidos, os direitos de aprendizagem, que ele é lindo, se for de pensar, porque ele traz que nós devemos proporcionar para as crianças essas interações e brincadeiras, que elas possam se expressar, que elas possam brincar, que elas possam se conhecer, né, que elas possam vivenciar, explorar. Veja, isso garantido dentro de atividades, a gente sabe que está conseguindo trazer um ambiente rico, criar uma situação rica para essas crianças se desenvolverem. E isso a gente sempre vai ter que estar fazendo, né? Vocês podem comentar, tá? Depois dessa fala, quem tem alguma coisa para falar, que eu quero que seja uma conversa, né? Trazendo isso, essas visões que cada um tem, eu acho que contribui muito, já é um diferencial vocês estarem participando, né? Então, quer dizer que vocês têm muito, vocês estão pensando além, vocês já estão um passo à frente, querem saber mais, e isso é muito importante. Então, eu queria abrir, se alguém de vocês quer colocar alguma coisa, se não quiserem, eu mesmo vou chamar alguém para falar alguma coisa, tá? Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, Patricinha. Então, é uma boa formação, né, a todos nós. Esses são momentos ricos, assim, para a gente mesmo refletir sobre a questão da autonomia das crianças, do protagonismo delas. Então, quando eu estava lendo o texto, assim, eu fiquei realmente encantada com as possibilidades que o texto, que trazia no texto para as aprendizagens, novas aprendizagens. Então, começava lá com a história, aí já vinha que para andar de bicicleta a gente precisa andar, não é só ver ter lições de como andar, e daí no decorrer o texto ia trazendo todas as possibilidades, das casas, dos polos, das formas geométricas, das direções. Então, como no nosso dia a dia a gente pode ver isso, enquanto a gente está planejando o nosso dia a dia, de uma coisa puxar a outra. E eu achei muito interessante, porque quando entrou a BNCC, eu entrei como diretora e eu não tinha feito um planejamento ainda, assim, dentro mesmo da BNCC. Aí a gente ouviu aquela fala do Paulo Fock, de você começar a planejar pelos direitos de aprendizagem. Então, daí eu fiz aquela formação de fazer os planejamentos de 5 dias lá, e eu comecei a pensar mesmo nos direitos de aprendizagem, nesse meu planejamento, de trazer um tema que fosse um disparador da curiosidade da criança, e pensei primeiro nos direitos de aprendizagem. Então, como fluiu o planejamento, e ele deu abertura para que, se eu quisesse continuar por mais uma semana, 2 semanas, aquilo ia abrindo novas possibilidades. Então, esses momentos são muito ricos, e realmente esse é o caminho mesmo. Muito obrigado, Patrícia. Mais alguém quer contribuir? A Cláudia Iaico, eu sei que ela faz algumas atividades bem interessantes também. Quer contribuir com a gente, Cláudia? Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Eu gostei bastante, assim, desse tema, né, sobre vamos construir uma casa. E quando eu li o texto, assim, eu fiquei pensando, assim, que como a gente, como a Patrícia falou, como a gente poda os direitos das crianças, né, que a gente quer que seja
do nosso jeito, para caber dentro do nosso planejamento, dentro do nosso tempo, e ali a gente desconstrói totalmente essa ideia, né? Porque a criança, ela já tem o conhecimento dela, e quando a gente abre esse espaço para eles, a gente vê, assim, o quanto que a gente, às vezes, é medíocre, né? Querendo, assim, que eles tenham a nossa visão, sendo que eles têm, né? Já tem uma bagagem, assim, que é riquíssima, né? E que a gente, às vezes, desperdiça isso, né? Eu gostei bastante também de fazer aquele último planejamento que a gente fez, né? Será que ela travou para Foi mim ou eu? sugerido, né? E a gente vai voltando, né? Aqui a internet. Oi, tá caindo, né? Oi, Internet. eu acho que travou, achei até que era eu. Se puder repetir a parte do planejamento para gente. Oi, Anderson, deve ser problema com a internet. Não sei se você está ouvindo eu falar. Sim? Tô ouvindo, sim. Eu até achei que fosse eu aqui que estava travando. Não, acho que é problemas mesmo com a internet. Então, quando ela voltar, a gente dá a palavra de volta para ela. Mas é interessante o que ela colocou sobre essa questão de como nós, às vezes adultos, interferimos, né, nesse processo da criança de autonomia. E eu separei mais um trechinho de um outro livro, porque o nosso livro, que a gente vai discutir sobre Vamos Construir uma Casa, é, como eu disse, provocações para coisas que a gente vem fazendo, né, para essa prática. Então, vocês leram o texto e eu vou trazendo algumas anotações e a gente vai contribuindo. Mas pensando exatamente nessa questão de como a gente entende o mundo da criança, eu trouxe um outro texto, assim, que eu gosto muito, um outro livro do autor János Kozak, e eu quero que vocês escutem rapidamente, é só um trechinho. É esse livro aqui, Quando Eu Voltar a Ser Criança. É um livro muito bonito, quem puder comprar, é um educador que ele deseja voltar a ser criança, e nisso ele experiencia como criança de novo algo que ele havia esquecido o que era, né? Então, tem um trechinho aqui bem bacana, que eu anotei aqui para vocês verem. Uma vez, quando eu era adulto, estava com pressa para pegar um trem. Um vento forte pegava-me, poeira nos olhos. Fiquei sem saber se devia segurar minha mala ou meu chapéu, ou tapar os olhos com a mão. Estava irritado e precisava me apressar para não perder o trem, pois ainda tinha que comprar a passagem, e era provável que houvesse uma longa fila no guichê. Eis que eu vejo 3 garotos correndo de costas, rindo do vento que os empurrava e conversando entre eles. Um deles caiu bem nos meus pés. Procurei afastar-me, mas ele tropeçou na minha mala. Reclamei, gritei que ele estava fazendo bagunça, atrapalhando os outros. Estava mesmo, mas eu também o estava atrapalhando. Quem sabe de que é que eles estavam brincando? O que estavam pensando? Naquela hora, o garoto talvez fosse um balão, um navio, um veleiro. E para ele, eu e minha mala não passávamos de rochedos submersos. Para mim, o vento era um aborrecimento. Para ele, uma alegria. Os adultos e as crianças se atrapalham mutuamente, uns por uma causa, outros por outra causa. Veja que texto magnífico, né? E isso nos faz pensar muito quando a gente vê as atitudes das crianças brincando. O que para nós parece ser algo errado, para eles é uma viagem, um mundo diferente, né?
E qual está certo? Né? Qual desses está certo? As crianças que estão brincando em um mundo da imaginação, ou esse adulto que atravessa o caminho da criança com todas as suas certezas do que é certo e o que é errado? Né? E nesse sentido que a Cláudia falou, às vezes a gente coloca coisas, tenta encaixar o que a gente quer que as crianças façam, e não enxerga o mundo dessas crianças, né? Isso é muito importante. Então, esse pedacinho é um livro muito bacana, porque ele conta exatamente a história de uma criança dentro da escola e todas as nuances que essa criança passa na visão da criança. Porque às vezes a gente só lê coisas na visão do adulto sobre a criança. Mas se a gente começar a enxergar a visão da criança, mesmo as pequenas, né? E uma outra situação, ele coloca ali que ele começa a ver o cachorro com a língua para fora, e daí ele pensa, os cachorros não usam lenço, porque eles usam a própria língua para limpar o nariz. Olha o pensamento da criança. E aí eles falam, será que a gente também é capaz de pôr a língua no nariz? E tiram ali, isso na rua, tiram a língua para fora os dois e tentam colocar no nariz. E nisso passa uma senhora e repreende eles, falando que eles são mal educados, que estão com a língua para fora. Veja os universos, né, diferentes da criança. O que é esse pensamento da criança, o que é essa imaginação dela, essa sensibilidade de propor no corpo coisas que a gente ou considera já, isso não é para mim, isso é ridículo, isso eu não faço, né? E elas estão ali tentando a todo momento experienciar, como a Patrícia colocou. Não tem como eu andar de bicicleta sem andar de bicicleta. Não tem como nadar sem pular dentro da água. Eu tenho que viver no corpo. E essa fase, que é sensório-motora da criança, essa fase, né, dos 3 primeiros anos e até, digo mais, vai subindo até entrar mesmo no abstrato, que é 12 anos, a criança vai fazer muito disso. E a gente tem que cuidar muito para não ficar limitando a imaginação dessas crianças. Cláudia, pode continuar a sua fala? Não, eu só queria pedir desculpa, porque a internet aqui da escola está caindo o tempo todo. E eu queria perguntar como que é o nome desse livro, que eu também não consegui anotar. Esse que eu citei agora é Quando Eu Voltar a Ser Criança, é de Janusz Kozak. Eu gosto muito desse autor, porque ele era um pediatra, ele era judeu, então ele é lá do comecinho de 1900, né? E era uma realidade bem diferente e dura, porque ele era judeu, ele cuidava do orfanato, e ele começou a enxergar a criança com uma nova dimensão, assim, uma nova perspectiva, e isso é muito bonito nos livros dele. Ele tem vários livros, mas vocês podem procurar, depois eu coloco o nome e o autor certinho para que vocês possam buscar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa fala? Kevin, que levantou a mão, pode falar, Kevin. Primeiramente, boa tarde. Essa semana, né, a gente, na semana passada também, a gente começou a fazer algumas atividades, né, uma sensibilização com as famílias aqui no CEMEI. E eu confesso que eu estava muito, não sei a palavra certa, acho que perdido mesmo, né, com relação, né, ao planejamento. E muito, né, a gente conversava muito sobre os direitos, né, de aprendizagem e sobre como a gente podia trabalhar a questão também dos disparadores, né, para as crianças. E aí, na semana passada, né, como a gente começou a fazer algumas atividades aqui individuais com algumas crianças no CEMEI, a gente teve algumas experiências muito legais. E eu realmente achei muito interessante essa fala agora, né, que as crianças, elas têm uma visão, às vezes, que nós não compreendemos, né. E uma coisa que a gente achou bem legal aqui na sala, na semana passada, né, uma criança veio e pegou um brinquedo, né? Ela pegou uma girafa lá, que tinha umas rodinhas, e a girafa tinha um pescoço bem grande, e ela pegou um Lego, fez uma torre de Legos, e tentou colocar essa torre na cabeça da girafa, né, para equilibrar. E, naturalmente, a torre caía. E a gente notou daí, né, que ela tentou fazer isso, né, a criança tentou fazer isso algumas vezes. E a gente até comentou, né, com a mãe, falou, nossa,
algumas coisas que para nós parecem tão óbvias, às vezes para as crianças, né, não são. Às vezes elas estão descobrindo. E a importância da gente propiciar esses momentos para que elas descubram isso é uma coisa muito legal. E nessas atividades a gente percebeu, né, que eles se interessaram muito por isso, né, por jogos de encaixe. Ali a gente viu que a gente, né, disponibilizou alguns brinquedos para eles, e a gente viu que eles estavam, né, encaixando alguns brinquedos, e a gente falou, opa, dá para usar isso como disparador. E essa semana, né, a gente tá fazendo algumas atividades com encaixe e tal, né, aproveitando alguns utensílios que eles têm em casa, e a gente vê como tem sido proveitoso. E como as crianças mesmo, né, têm gostado tanto de fazer algo que elas, né, viram e elas se interessaram. Eu achei realmente muito legal essa fala que vai bem de encontro a isso, né? Então, as crianças, a gente precisa, né, muitas vezes, ver, né, as coisas como as crianças veem, para que a gente consiga dar um encaminhamento para possibilitar, né, que elas possam se desenvolver da melhor forma possível. Ah, perfeito, Kevin. E principalmente sem a gente limitar, né? Você poderia muito bem dizer, ah, não, isso não vai dar certo, não faça isso. Mas aí você não ia deixá-la aprender, né? Veja como é bom a gente ter essa visão e dar essa autonomia para que a criança vai descobrindo, né? Com as próprias experiências. A Camila levantou a mão também. Camila, pode falar. Boa tarde, gente. Então, eu também queria compartilhar, assim como o que a Cláudia falou, né? Essa questão de a gente podar muitas vezes os direitos da criança. Então, desde que você, né, mandou aquele vídeo do Paulo Fock, eu, né, me apaixonei, acabei me inscrevendo no canal dele do YouTube e tenho assistido muito. Até nessa última semana, né, eu estava em isolamento e aproveitei para fazer isso, para me aperfeiçoar cada vez mais a essa escuta da criança, né, o que a BNCC e o que nos propõe no momento, né. Eu trabalho no mesmo lugar que o Kevin, então a gente troca muitas ideias juntos, né, principalmente agora que voltamos no presencial, e realmente é isso, a gente encontrar o que a criança deseja, né, o disparador, deixar, permitir a criança se expressar, não é impor, né, até assim, eu vou ser bem sincera que eu nunca gostei de trabalhar da maneira que era antes, que a gente impunha, e essa semana vai ser isso, essa semana é aquilo, é Dia das Mães, é Páscoa, é festa junina. Eu sempre fui, assim, mais pro lado do brincar heurístico, dos materiais mais acessíveis. A Clau até trabalhou comigo, né, antes, então ela sabe que eu sou bem, assim, dessa linhagem. E agora ainda mais, eu acho que a BNCC, assim, eu criei um amor, uma paixão, porque eu sou professora do Infantil 3, mas os resultados que eu estou vendo dos meus alunos, assim, são espetaculares. Como eles estão amando essa forma que a gente está propondo para eles, e as famílias também. Eu sempre peço um feedback para eles, né, a cada final de mês, e eles, assim, estão bem satisfeitos, principalmente com essa forma dos materiais que a gente tem usado, do brincar heurístico, do lúdico também, não podando o direito deles, não impondo o que nós achamos que é o correto, né? Muito bem, obrigado, Camila, pela tua fala, e que bom que está nesse entusiasmo, né, de estar acompanhando. A BNCC, a gente pode dizer assim que já é um ganho enorme a BNCC ter trazido a educação infantil junto nela, né, ter se falado de educação infantil num documento como esse, né, e ter sido feito por pessoas que fizeram. Eu acho que foi um acerto, assim, muito grande, pessoas que têm uma bagagem ótima, e uma sensibilidade muito grande, né, e uma coisa, assim, difícil, porque estamos nos encaminhando agora para um PNLD, onde a gente vê os livros
que não vêm tão de encontro com essas propostas que a gente tem né, na própria BNCC e respeitando os direitos de aprendizagem, na espontaneidade da criança, nas descobertas das crianças. Então, a gente tem que estar muito munido do que a gente precisa mesmo trabalhar com as crianças para que a gente não fique engolindo coisas apenas, né, e fazendo as crianças replicarem coisas que não faz sentido para elas. Então, a gente tem que mesmo... Quanto mais a gente aprender sobre a criança, sobre as questões que são necessárias delas aprenderem, é ainda melhor, né? E aqui no livro, Construindo uma Casa, ele traz, construindo uma casa é que a gente aprende as coisas que são fundamentais, né? E aí, ele descreve, assim, o que a gente pensou, na época, até quando surgiu toda essa questão dos disparadores, eu já tinha lido esse livro, sobre o disparador, né, que é muito da fonte do Rubem Alves isso. Por quê? Vocês veem que dentro do que ele fala, ele vai buscando coisas. Então, tem um disparador. Tem de onde sai algo. Por exemplo, construindo uma casa, tá? Mas ele vai falar, vamos construir o fundamento de uma casa. E ele já vai falar de fundamento. E ele vai falar de outras coisas que vão embasando tudo aquilo que era o principal. Né, das coisas que vão surgindo na própria conversa, na própria forma de descrever aquilo, né? E o que é fundamental? Né? Fundamental é uma coisa que é necessária para outras, e numa casa é o fundamento da casa, a fundação, né? E por que melhor falar de fundação do que estando na educação infantil, né? Que é onde vamos, aqui sim, fazer uma fundação, se for sólida, para uma casa bem estruturada em cima, uma casa bonita, uma casa que pode ser construído vários andares. Se é mal feito, ela não vai aguentar as paredes, elas vão rachar, né? E os problemas vão se ver depois, na idade mais avançada da criança, que ela vai lá com 12 anos, 15 anos, por que não 7, 8 anos, você já vê falhas nesse fundamento da criança. Então, é muito pertinente essa questão de construir uma casa, porque a criança é uma casa, já diria Freud, né? O homem é uma casa, né? Então, nós temos que dar uma constituição para essa criança, né? Aí, eu sempre separo em duas coisas, o que é desenvolvimento infantil, o que é constituição do sujeito. São duas coisas que estão no mesmo corpo, mas são diferentes. Desenvolvimento é físico, biológico. A constituição do sujeito, ele é psíquico, né? Então, se está bem desenvolvido fisicamente, mas psicologicamente não, essa criança tem problemas. Mesmo ao olhar, essa criança seja saudável, mas ela não consegue se apropriar de coisas. Então, esse fundamento é feito na educação infantil, é feito na primeira infância. Seja essa criança passando dentro de um CMEI, ou não estando no CMEI, estando em casa, deve ser feita pela família da melhor forma possível, né? Dando a essa criança condições de ser, né? Veja que palavra, de ser. Todo mundo quer ser alguém. E para ser, eu preciso existir também para as outras pessoas, já que o nosso mundo é de relações. Então, ele traz isso aqui, o que é um fundamento, né? E aí, uma outra coisa, que esse é a cereja do bolo na construção do ser, né? Olha, ele vem aqui e diz, mas é muito difícil construir uma casa? Não é muito difícil? Mas tem um truque. Eu preciso imaginar, né? Esse é o truque para construir qualquer coisa. Eu preciso imaginar. Se eu não consigo visualizar algo, é como uma meta na nossa vida. Se eu não consigo me ver dentro de uma sala dando aula para as crianças, se eu for lá, vai dar errado. Eu não vou suportar. Agora, se eu me imagino lá, desde a minha formação, desde o que eu comecei, eu quero, estou ali, eu vou aprender a gostar da criança. Eu vou aprender, porque eu já imaginei as situações possíveis. E isso, para uma criança, ela precisa construir dentro dela esse universo simbólico, porque é isso que define ela como um sujeito. Um ser criativo, um ser que cria,
né? Um ser que gera vida, né? A criança não dá vida a tudo quando é pequenininha, ela fala que o sapato fala, né? Ela pega um pedacinho de madeira e é um avião, e de repente não é mais um avião, de repente é um carrinho, de repente entra na água, de repente voa, sabe? São coisas que a criança vai fazendo, mas porque ela está nesse jogo que é da imaginação. Então, se você quer perceber uma criança saudável psiquicamente, principalmente depois de um ano, é perceber se ela consegue entrar no jogo faz de conta. Isso tem que estar anotado aí. A criança que tem 1 ano para cima, ela já tem que começar a entrar no jogo de faz de conta. E quanto mais ela brincar disso, mais ela está se constituindo como sujeito. Quanto menos ela brincar disso, mais ela está se isolando enquanto sujeito. Ela está se alienando ao desejo de um outro. Agora veja, quantas crianças que a gente pede para brincar e ela fala, do que eu brinco? Né? E crianças já mais velhas. Faz um desenho. O que eu desenho? Né? Qual cor que eu uso? O que eu uso? O que eu faço? Que tênis eu coloco? Qual roupa? Eu estou com frio ou não estou com frio? Ela não consegue. Veja como isso é complicado. A criança não percebe se ela está com frio ou calor. E muitas são assim, que chegam na instituição cheia de blusas, porque a mãe colocou e que não tira. Está suando, mas não tem nada nela que faça ela tirar. Principalmente infantil 4, infantil 5, que eles já deveriam estar mais apropriados de impor as suas vontades, né? E ali a gente vê que há uma questão. Eu não consigo me reconhecer, não consigo saber o que eu sinto, alguém tem que me dizer o que eu sinto. Eu não sei. Você está triste? Não sei se eu estou triste. Então, você que tem que me dizer se eu estou triste. Você está triste, então eu vou chorar, né? Porque é isso que a criança precisa vivenciar. Quando a gente fala para andar de bicicleta, eu preciso tentar andar de bicicleta, é esse corpo que ele é vivido, né? Esse corpo que ele é brincado, né? Uma criança que não brinca, é que ela não é brincada, e ela precisa ser brincada, né? O Winnicott coloca assim, que em um ambiente que ele é hostil para a criança, ele faz que a criança pare de agir no ambiente e ele passe a reagir no ambiente. Isso é muito fácil de saber. Quando a criança está no ambiente, mas se alguém chega perto dela, ela começa a chorar imediatamente ou tentar se esconder, você sabe que o ambiente que ela vive é um ambiente que não proporciona segurança o suficiente para que ela se permita viver com o outro. Se você coloca ela para ela brincar, ela tem que ter você o tempo inteiro, ela não se permite explorar sozinha, ela precisa de você. Então, ela só reage se você estiver junto com ela, né? Então, isso a gente tem que perceber para poder resgatar esse sujeito, para poder propor coisas que provoque ele a se colocar como um ser humano, né? A se pôr a sua opinião, se é sim ou é não, né? É coisa que muitos pais falam, vão dar de comer para a criança, e vocês provavelmente já viveram isso, né? Quando ainda estávamos no presencial, que parece que faz tanto tempo que essas crianças não vão mais para a instituição, mas você vai dar de comer para a criança, o que ela faz? A menorzinha, ela não quer, né? Não quer, ela fecha a boca, não, né? Eu sei, eu vivo isso agora, né? Com 1 ano e pouquinho da vida, ele está assim, eu vou lá, ele quer comer, mas ele está negando. Por quê? Porque ele está se identificando como sujeito. Eu posso dizer não, eu estou com fome, mas eu posso decidir dizer não, e não quero. Não quero, de repente, abre a boca e aceita. Ou tenta pegar por ele mesmo e comer com a própria mão, ou tentar pegar com a colher e leva na boca, entortando, derramando, porque não tem ainda essa mobilidade. Mas está tentando por si, e isso a gente tem que saber visualizar. Isso é ter uma sensibilidade, né? É saber escutar a criança, é ver que ela precisa por ela mesma, ela precisa ver que ela é um sujeito, né? E ela precisa afirmar isso perante um adulto, porque é o adulto, né, que é o que causa, vamos dizer assim, várias coisas na criança. O sonho da criança é ser adulto.
E eu tenho mais um livro, olha, eu estou trazendo um monte de referência para vocês, depois vocês compram tudo, tá? Que é tudo barato. E esse aqui é muito pequenininho. Ele se chama O Direito da Criança ao Respeito. Ele também é do Janusz Kozak. É um livrinho de 90 páginas, mas ele é bem pequeno mesmo. E aqui tem uma parte que eu achei bem interessante de trazer, para a gente pensar nesse mundo adulto. Vivemos na ideia de que um grande vale mais do que o pequeno. Eu sou grande, grita alegremente o menininho posto de pé numa mesa. Sou maior do que você, declarou com orgulho um outro amiguinho da mesma idade, mas de menor estatura. Como é penoso não poder alcançar um objeto, sobretudo se para fazê-lo você se põe na ponta dos pés, que canseira para as perninhas querendo acompanhar os passos de um adulto. É preciso ser grande, ocupar bastante lugar para suscitar estima e admiração. Pequeno quer dizer sempre banal, desprovido de interesse. Gente pequena, pequenas necessidades, pequenas alegrias, pequenas tristezas. Tudo é grande para se impor a nós. Grandes cidades, montanhas altas, árvores majestosas. Uma criança é tão pequena, tão leve, tão pouca coisa. Precisamos abaixar-nos para chegarmos a ela. Também tão fraca. E isto é o que é pior. Podemos levantá-la, projetá-la no ar, sentá-la contra a sua vontade, dizer-lhe para não correr, aniquilar cada momento o menor dos seus esforços. Mostrar-se indócil, somos bastante fortes para acabar com isto. Dizemos, não vá, não toque, vá lá, devolva. E a criança sabe que precisa obedecer. Antes de chegar lá, quantas vezes protestou? Sempre em vão. Ei-la agora submissa e resignada. Quem ousará tratar assim um adulto? O que vocês me dizem sobre essas palavras? Matilde Boaron, que está bem quietinha, fale. É bem o que ele falou, né? É interessante mesmo a questão da criança achar que o grande é melhor, é maior. Acho que é isso, a gente tem uma visão diferente. Eu acho que a questão da escuta e de olhar e tentar compreender como a criança pensa é essencial para o nosso trabalho. À medida que a gente consegue se colocar e compreender pela fala da criança, esses livros que está ficando interessante, porque é uma visão do ponto de vista da criança. Eu acho que é importantíssimo para o nosso trabalho. Acho que para mim é isso mesmo. Mais alguém quer contribuir? Vamos lá, se alguém falar. A Patrícia de Oliveira pode falar, levantou a mão. Então, aí traz muito a contenção da criança. A gente quer toda hora estar contendo ela, controlando. E isso no nosso dia a dia, quando você se pega, você está fazendo isso. Tentando controlá-la, dizer o que é para fazer, para que a sala não saia do teu controle. E isso é uma das situações que incomoda bastante, me incomoda muito, porque a gente não pode estar o tempo inteiro tentando controlar uma sala. Então, tem toda uma logística aí no planejamento mesmo, para que ele não vire uma contenção das atitudes das crianças. E até, com certeza todos têm uma história, mas eu tinha uma criança que no início do ano a gente almoçava na sala, o café, o almoço era tudo na sala, e ela pegava o pratinho dela e colocava no chão e comia que nem um animalzinho. E aquilo, meu Deus, no começo, quando eu vi aquilo, eu queria conter, porque, nossa, como que pode uma criança pegar o prato e comer no chão que nem um animalzinho, ou se ela pegava uma água, ela queria tentar tomar que nem um animalzinho.
Aí eu fiz um trabalho de pesquisa com os pais para ver que animais que essas crianças tinham em casa e tudo mais. E aí sim, qual era a forma de relacionamento das crianças com esses animais? E ele tinha um cavalo que ele adorava, que ganhou do tio. Então ele estava imitando o cavalo, como o cavalo comia, como. Então tinha momentos daí do nosso fazer diário que realmente eu proporcionava essas maneiras dele expressar o que o cavalo fazia, que ele adorava, e, enfim, ele queria demonstrar que ele gostava muito daquele animal. E como o tio dele morava próximo da creche, a gente tinha acesso, a gente conseguiu levar as crianças lá, e ele mostrou o cavalo e como que era. Então, só que aquilo no início, sem a gente saber, eu queria controlar aquelas atitudes dele. Só que não era por aí. Eu tinha que proporcionar que ele realmente vivenciasse aquilo, demonstrasse, e depois, claro, a criança come diferente do animal e colocando esses novos conceitos. Mas essa questão de ter esse controle das crianças, a gente realmente tem que se policiar bastante, porque quando a gente vê, a gente está fazendo isso. Uhum. E ele coloca bem como é fácil, né, fazer uma criança sentar, como é fácil pegar ela e levar para cima, sem ela poder se defender, já que é tão frágil, né? E sabe que termina uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que ele coloca para finalizar, é o nosso exemplo que ensina a criança a desprezar tudo que é fraco, má educação e triste presságio. Então, veja, a nossa imposição quanto adulto, né, por a criança, você poder fazer com a criança aquilo que você quer, mostrando que ela é fraca perante o adulto, faz com que ela depois faça isso. Veja o quanto isso está no nosso inconsciente, né, do porquê a gente busca controlar essas crianças hoje, porque nós fomos controlados já. E isso, inconscientemente, é algo que sempre vai estar aparecendo, né, querendo esse controle, querendo que a criança sente, querendo que ela coma certo, que ela pegue da forma certa num garfo, né, e são coisas que nós fomos submetidos e fica tão impregnado no nosso inconsciente que a gente faz no automático, e se não estiver nos policiando todo momento, a gente continua fazendo isso. Então é muito bom a gente fazer essa autocrítica de cada atitude nossa, né, se avaliar, para que isso não continue acontecendo. O Kevin aqui, ó, não pode falar, Kevin. Uma coisa muito interessante, né? Eu lembrei agora da primeira palestra que nós tivemos com o Gabriel Salomão no começo do ano. Ele falou justamente sobre isso, né? Sobre essa questão, também, uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão de que muitas vezes as crianças, né, elas crescem recebendo só ordens ou negativas. Então, muitas vezes a gente, né, fala, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo. E nós, né, nós adultos, quando nós estamos em algum ambiente assim, né, nós sentimos um estresse muito grande, né, não ter como escolher, né, o que nós queremos fazer. Imagine isso para uma criança, né, que está se formando, que está aprendendo como o mundo funciona, né, que está aprendendo a explorar, só receber ordens e negativas. Então, dessa forma, né, às vezes a gente acaba podando, né, o que a criança quer mostrar para a gente, né, ou o que a criança quer explorar. Isso é realmente muito importante. E uma coisa que eu achei bem legal também no livro, né, que fala ali que é importante, né, que a gente imagine, por exemplo, a construção da casa. Então, a casa, ela é uma imaginação do arquiteto. E uma coisa que ele destaca também é a importância, acho que na página 11, né, fala da importância de colocar isso no papel. Né? Então, eu achei bem legal, porque a gente tem que estar constantemente fazendo essa avaliação, né, de como as coisas estão sendo construídas, né, e de como essa criança está evoluindo e está progredindo, né, de acordo com as possibilidades que a gente está colocando para que ela possa se formar. Eu achei bem interessante essa parte. Ah, perfeito, perfeito. O livro, ele vai amarrando a gente em situações, né,
e destacando tudo isso, assim, de uma forma, assim, muito poética, vamos colocar assim, mas muito real, né? Porque é possível trabalhar dessa forma, é possível trazer esse tipo de argumento para a criança, sem precisar entrar em muitos detalhes, porque aquele momento a criança só precisa, às vezes, saber o que é aquilo rapidamente, e depois é retomado aquilo, e retomado, e retomado, e retomado. O que não pode ser é esterilizado de uma forma que eu só apresente e mate ali aquilo, e que no ano que vem não mude quase nada daquilo, e que no outro, olhem, aqui, a questão de casas, ele traz para nós um tema que vocês trabalham muito, um geral, assim. Por isso a gente trouxe a ideia de disparadores, para a gente fugir um pouquinho desses gerais demais, né, que seria, por exemplo, a moradia, né, e quando a gente deixa geral demais, a gente começa a trabalhar aquilo não escutando a criança, porque a gente até quer escutar, mas eu já tenho um cronograma para isso. Eu queria escutar a criança, mas eu não tenho tempo para trabalhar o que ela me traz, porque eu já tenho esse geral demais que já está num período definido, né? E nós, na educação infantil, não precisamos ter um período definido para trabalhar a moradia. Nós podemos trabalhar a moradia dentro de uma aula, assim como os outros que a gente coloca como conteúdos já pré-definidos, né? Temas que são muito importantes, que não podemos deixar de fora. Mas, ó, trabalhar a moradia da forma, veja como ele traz ali as casas dos animais, né? Trazendo os tipos diferentes de casa, fazendo a criança pensar como foi que o primeiro João de Barros soube fazer a primeira casa, né? Ou como o Guacho coloca o primeiro graveto para fazer o seu ninho, vocês sabem disso? Não tem como saber. Mas a questão sempre é imaginar. Até para frente do livro ele vai trazer assim, falando sobre o cocô, veja uma coisa, falando sobre a quantidade de casas que existe, a quantidade de pessoas, são muitos números, e que cada pessoa faz uma quantidade de cocô por dia, então quanto terei em um mês? Não é para saber o número, é para saber o tamanho do monte. Você vê, porque a criança não vai dimensionar uma quantidade tão grande, mas ela vai imaginar que é muito. E é isso que a gente precisa criar na criança, que ela saiba o que é muito, o que é pouco. É isso que ela precisa saber em primeiro momento. Só depois ela vai saber fazer as contas de uma outra forma, mas ela precisa imaginar que 7 é uma quantidade e 2 é uma quantidade bem menor do que 7, né? Isso trabalhando os agrupamentos dela, ela pegando coisas, pedras, papel, fazendo bolinhas, coisas que ela consiga experienciar e ver as diferenças deles. E só assim ela vai saber o que é 2, o que é 7. Porque se ela não vive, ela não vai saber isso depois. E aí vai se tornar cada vez mais distante dela o significado dessas continhas, né, que depois a gente vai falar, ou até mesmo dos textos que falam sobre as coisas que ela vai aprender a escrever e ler de uma forma muito esterilizada, porque se ela não tem repertório, não adianta de nada. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre a questão de repertório infantil. Imagine vocês vão ler, pegam hoje um livro sobre direito. Vocês vão lá e vão ler sobre direito. Vocês vão entender alguma coisa sobre direito? Mas vocês sabem ler. Vocês sabem escrever também. Mas vocês vão ler sobre uma coisa que vocês não fazem a menor ideia, não é o mundo de vocês isso. Agora imagine uma criança que existe esse apressamento, isso não só de profissionais, mas pelos pais principalmente, de estar ensinando letras e números para essas crianças, o mais precoce possível, porque é questão de destaque a minha filha falar, o meu filho falar, como esses dias apareceu aquela menina falando palavras complicadíssimas, mas ela escrever quanto antes é melhor, nossa, né, eu me gabo para todos, meu filho está fazendo isso, está lendo e escrevendo, mas ele não tem esse repertório de informações para embasar aquilo. E é o que muito nos acontece no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ensino médio, as crianças, né, e já adolescentes, eles sabem ler e escrever, mas eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo, porque eles não têm nada vivenciado daquilo.
Então, eles estão lendo o que seria para vocês agora o direito, a menos que tenha alguém que tenha conhecimento, mas eles não conseguem compreender porque não faz parte do repertório deles. Então, a criança tem que vivenciar muita coisa para fazer sentido para ela o que está acontecendo, né? E aqui, ó, veja, ele traz aqui, nós, homens e mulheres, organizamos os bichos em famílias. Por exemplo, uma grande família dos peixes, dentro da qual muitas famílias são menores, tubarão, lambarias, piranhas, carpas, barará. Ó, veja aqui, ele vai trazendo grandes famílias. Não é muito parecido com a fala, que primeiro a criança fala titi, qualquer ave é titi, né? E depois ela não vai conseguindo galinha, né? Passarinho, e assim ela vai, depois que ela já aprendeu o que é aquela classe toda, é que ela vai começar a definir cada um daqueles, né? O au-au, não é assim, a criança aprende dessa forma. Papá, tudo que é coisa é papá, de repente ela fala banana, quero, né? São diferentes coisas. Isso é muito importante a gente saber, porque a criança, primeiro, ela precisa aprender um todo, né? Um macro, para depois os micros. E às vezes a gente quer especificar muito já de cara, e aí ela não é capaz de lembrar tudo aquilo. Ela não tem como se apropriar de uma coisa assim. Ela tem que primeiro aprender de uma forma mais ampla. O que é uma família? A família é uma constituição, tem ali 2 ou 3 integrantes, um é o pai, o outro é a mãe, o outro é o filho, né? E aí ela aprende aqui na dela, mas a minha é parecida com a do João de Barro, como ele faz a comparação das moradias, o iglu não é parecido com a casinha de João de Barro, mas é feito de forma diferente, uma é feito de gelo, a outra é feito de barro, uma é branca, a outra é marrom. Veja as comparações que ele vai trazendo e tecendo, né, quando você está trabalhando moradias, comparando pessoas com animais, e a gente não trabalha em sistemas gerais separados, família, moradia e animais são coisas que trabalham, por que não tecer essa teia junto? Né? Não ir trazendo e abordando, e trazendo de novo e abordando, mas sabe que às vezes a gente vai falando, não é assim, a gente vai falando, e quando a gente traz muitas informações, a gente acha que se perdeu, né? O Ariano Suassuna que falava que ele trazia um monte de informação e no final ele conseguia fechar. E quando ele ficou muito velho, ele falou que tinha medo que ele não conseguisse, principalmente a esposa dele que sempre assistia, falava, numa hora você não vai conseguir tecer tudo o que você trouxe. Mas a gente tem que pensar que a criança precisa começar a tecer essa gama lá quando entra no infantil 1, primeira etapa, e vai terminar, basicamente, né, não tem fim, na verdade. Vamos pôr aqui um prazo no infantil 5. Né, algumas coisas que ela começa a aprender, ou final do Fundamental 1, ou Fundamental 2, o ensino médio, ou faculdade, né, não tem coisa que agora a gente começa a fechar e ver sentido, então a gente tem que proporcionar isso e não ter essa missão de tudo que a gente começa a ter que fechar para a criança, não é isso, a gente tem que ir trazendo, e conforme a criança vai vivendo e experienciando, ela vai conseguindo juntar essas coisas, né, e criando sentido nisso. Camila, pode falar. Cadê a Camila? Levantou a mão, desistiu? Oi, Anderson, desculpa. Então, até em questão isso que você falou, esses dias eu tive um breve questionamento de uma mãe, né, no grupo da turma. Ela queria saber o porquê o sobrinho dela saiu lendo e escrevendo o nome dele, do CMEI, e o porquê o filho dela, que ano que vem vai para a escola, ainda não pode sair escrevendo e nem lendo. Ela começou a fazer esse questionamento. Aí eu chamei ela no privado, expliquei a questão da BNCC,
que antigamente era de uma forma, agora a gente trabalha de outra, valoriza o direito da criança sem pular etapas. Ela não quis entender, na verdade, e realmente, volta e meia, ela fica questionando isso. Esses tempos ela mandou no grupo foto de apostilas antigas, que eu semei de anos atrás, 2012, se utilizava ainda, meio que assim, eu vejo que é para dar umas cutucadas, né? Que eles ainda preferem o papel, ainda preferem que a criança saia alfabetizada, né? Aí também mandou fotos que ela construiu o alfabeto com o filho. Aí eu conversei e falei, olha, eu nas minhas atividades não estou impondo isso. Se você acha que ele está com essa maturidade, você está fazendo por vontade própria, mas ele precisa adquirir muitas coisas antes ainda do que a própria alfabetização em si. Então, queria, assim, de repente, um auxílio de como a gente conscientizar os pais do quão importante, às vezes, é a motricidade, a pinça, do que a própria alfabetização, sair lendo da educação infantil, do SEMEI, né, do SEMEI que eu falo, sair escrevendo. E veja que a tua fala até é mais recorrente no infantil 5, e você está falando do infantil 3, né? Assim, os pais, eles têm uma visão da educação, eu tenho falado isso, porque quando eu estudei, por exemplo, entrei já no pré, ou hoje seria o primeiro ano, né? Então, a nossa experiência com educação começou já no primeiro ano, né? O que seria hoje o primeiro ano. Então, veja o que eu lembro da educação. E quando eu coloco o meu filho no SEMEI, eu tenho essa visão, que eu deveria fazer aquelas atividades que eu fazia lá há 20 e poucos anos atrás, né, com essa criança que ainda é tão nova, que precisa, né, de tanta coisa ainda, para depois chegar na alfabetização. Só que para eles é isso que interessa. Eu quero que essa criança aprenda rapidamente isso. E para que serve, né, a criança de 3 anos aprender a ler? Você vai mandá-la no mercado sozinha para fazer compras? 3 anos? Você vai, né, qual é a função para essa criança? E muitas dessas crianças, ela tem dificuldade nas coisas que são básicas, como se vestir, né, nas noções principais de velocidade, de tamanho, né, na própria apreensão da mão quando pega um copo, né, até no próprio Janusz Kozak traz quantos copos a criança tem direito de quebrar, né, até conseguir se apropriar, né, desse tônus para segurar um copo de vidro. E são coisas assim que a gente tem que elencar para os pais. Pela minha experiência com os pais, eu sei que impor coisas não adianta, sabe? Você falar para eles, não, isso não é certo, eles simplesmente descartam. Nós temos que tentar mostrar outras perspectivas para que eles entendam a importância que tem. Você está proporcionando que a criança experiencie uma brincadeira, né, que ela faça de conta, que ela conte uma história, que ela saiba contar uma história, que ela saiba ouvir, que ela saiba escutar, que ela consiga ter um controle do próprio corpo, né, um controle melhor, porque muitas crianças que os pais querem isso, às vezes estão com 4, 5 anos, e a criança ainda tem que usar fraldas, e às vezes não usa na instituição, mas chega em casa, os pais colocam fralda, porque ela só faz cocô se tiver de fraldas, e vários casos assim, né, e são coisas que os pais escondem, porque o que é interessante para eles é essa questão de alfabetização, questão que a criança aprenda a ler logo, como se eu quisesse tornar essa criança e um adulto rapidamente, para que eu possa mesmo tornar ele útil para mim. Uma criança não tem que ser útil, né? Uma criança ela tem que se desenvolver, se construir, para aí sim ela se tornar um adulto. Né? Mas isso é um processo lento, e isso é muito bom a gente falar para os pais. A criança, ela
passa por um processo que ele é lento, mas se bem feito, vai tornar ele um adulto saudável, né, sem traumas, sem resistências, né, e fazendo com que essa criança, ela vivencie de uma forma harmoniosa, uma forma gostosa, essas coisas, vai ajudar muito ela a aprender depois. Porque se eu não faço isso dessa forma, quando ela entra mesmo no primeiro ano, no segundo ano, hoje no primeiro ano, que já está mais forte a alfabetização, no segundo ano, ela está tão cansada disso, que ela não vai querer saber, ela não vai querer copiar nada, ela não vai querer ler nada, ela vai se fechar. Então, todo o progresso que essa criança tem, ela acaba se tornando um retrocesso depois, ela vai ficar com defasagem, porque ela não vai dar conta do que é exigido a ela, e ela já está cansada de viver isso, essa parte que é muito pedagógica em si, né? Se esquece desse corpo vivido, a criança não tem um corpo vivido, ela só tem algo que é mais voltado à intelectualização dela, e ela precisa vivenciar esse corpo. E daí o que acontece? Uma coisa que eu dou como exemplo, quando a criança está com defasagem lá no segundo, terceiro ano, ela volta para onde? Ela vai para onde? Para a sala de apoio. E o que ela faz na sala de apoio? Trabalha com material no concreto, né? Então, veja, se a gente adianta tudo para depois criar uma defasagem, a gente tem que voltar naquilo que eu deveria ter trabalhado na educação infantil, que é tudo no concreto, na experienciação, né? Empilhando coisinhas, como o próprio Kevin falou, fazer os encaixes, aí eu vou tendo noção de tamanho, vou tendo noção de volume de peso, altura, né? São coisas assim que a gente tem que ver. E para isso eu separei para vocês elencando algumas coisas aqui, num outro livro, que eles são uma coleção, chama-se Associações de Contraste e Estruturas, mas eles são 3 livros. Trabalhando as noções, a descoberta das noções fundamentais, se chama a coleção. A descoberta das noções fundamentais, ele traça na criança, ele trabalha com a educação vivenciada, né? Então, ele traz aqui o que as crianças precisam aprender para que elas possam depois se apropriar, né? E eu vou elencar para vocês aqui e algumas coisas que o livro traz, que eu marquei para não perder, para vocês verem se faz sentido ou não a gente ensinar isso. A primeira questão que eles trazem, o primeiro livro dessa coleção, chama Contrastes. Ele traz que a criança deve aprender sempre por contrastes, ou seja, diferenças que são gritantes, como eu falei da generalização. Então, eu tenho que mostrar para a criança, ela tem que aprender o que é grande, e o que é pequeno, né? O que é rápido e o que é devagar. Não, são noções que ela tem que ter. Se eu vou correndo daqui, se eu vou andando daqui até no fundo da minha sala, e se eu for correndo, qual que é o mais rápido? Ela tem que aprender a diferenciar isso. Isso é importantíssimo para ela, para depois ela ter uma noção de velocidade, né? Questão de tempo, né? Então, olha aqui as questões de contrastes que se traz. Por exemplo, barulho e silêncio, né? O que é movimento e o que é imobilidade, são coisas que a gente tem que trazer dentro das nossas atividades, porque são isso que as crianças têm que construir isso nesses 6 anos, elas têm que ter bem definido o que é ficar parado, o que é estar em movimento, né? Luz e sombra, veja, isso está presente na nossa BNCC. O que é luz, claridade? E daí eles vão trazendo alguns outros contrastes que são mais relativos, como o que é forte, o que é fraco, né? Isso para que a criança aprenda no próprio corpo, se ela segura, forte dói, fraco demais não segura nada, né? Forte quebra, amassa, fraco demais não consegue sustentar aquilo, né? Quente e frio, né? O que é quente, o que é frio, e isso é importante porque o próprio, se não me engano, fala de Rubem Alves, mesmo que ele fala que os limites, ensinar limites para as crianças com o quente e frio é importantíssimo, é muito fácil da criança perceber, porque ela sabe que o que é quente, ela não deve ter acesso, ela chega a um ponto e fala, é quente,
e ela aprende que é quente, e quente queima, né? A não ser que a criança tenha alguma questão muito forte, é que ela vai mesmo se queimar sentindo o calor, né? Por isso, não deixem de trabalhar com fogo, porque está dentro da nossa base trabalhar os elementos da natureza, e o fogo é um deles, então você pode trazer, lógico, não faça com todas as crianças ao mesmo tempo, porque se a gente for fazer, a gente perde o controle, é muitas crianças, mas eu posso tirar uma ou outra, algumas atividades eu já vi que postaram de derreter alguma coisa na vela, ou pingar a própria cera em cima da água para ver o que forma, são coisas assim que dá para se trabalhar com as crianças de forma isolada, vai pegando uma a uma, e não façam isso no mesmo dia, né? Não deixe que os profissionais que estão atuando façam as coisas no mesmo dia, porque pensa, 20 crianças, 24 crianças numa sala, no mesmo dia para fazer uma experiência dessa, com uma criança que precisa vivenciar, é impraticável. Nenhuma vai conseguir. Daí a gente entra naquilo que a gente sempre tem criticado, que é a linha de montagem. Vem aqui, põe a mão, sai, lava a mão, ou entra outra. E não é isso que a gente quer. A criança precisa experienciar de uma forma maior, contemplativa. Ela tem que fazer, mas ela tem que ver o que ela fez. Ela tem que olhar para que, nossa, eu que fiz isso, olha que mudança, era um líquido, mas pingou e já mudou as mudanças de estado, né? É como cozinhar um ovo, né? O ovo, quebra o ovo é ali mole e tudo mais, mas põe no fogo, cozinha, ele já muda a forma dele. São coisas que as crianças precisam ver, precisam experienciar de uma forma que elas consigam ter um deleite sobre aquilo, não de forma muito rápida, né? Outra questão é seco e molhado, né? Grande e pequeno, rápido e lento. Tem a questão de direção, esquerda, direita, para frente, para trás, dentro, fora, né? O que mais que tem? E dentro dessa tem outras questões de intensidades, né? Que é muito importante. Uma das coisas também que eu achei muito bacana é a questão de peso. Uma criança, como é que a criança aprende se é pesado ou é leve? Ela tem que estar com elementos que sejam diferentes, e que tenham pesos diferentes, texturas diferentes, e é mais ou menos nessas suposições que as crianças fazem quando você dá um objeto para ela e fala, é pesado ou é leve? Ela vai supor o que é, e ela vai criar a questão da dedução, né? Então, nesse mesmo livro, ele traz um exemplo, assim, que você põe uma venda na criança, uma criança pequena, e coloca uma sacola vazia, depois vai colocando objeto e pergunta para a criança, tá pesado ou tá leve? Tá pesado ou tá leve? Vai colocando, até ele diz, ele vai tentar imaginar o que está acontecendo ali, e vai colocar a opinião dele nisso, e vai criando essa questão da dedução, da opinião, né? Que ele vai ter que dar sobre aquilo. E isso é importante, não é se acerta ou erra, é a experiência em si e o que ele vai proporcionar para essa criança, né? Como bater a bola. A criança está ali, você pode vendar a criança e bate a bola lá longe. Está perto ou está longe, né? Ou a mesma voz, estou perto ou estou longe de você. Veja as diferenças. A criança tem que perceber essas coisas, né? Vivenciando isso, para aí a gente começar a falar em alfabetizar a criança. Depois que a criança tem toda essa noção, e veja como é uma coisa difícil, porque quando você vai lá para o primeiro, segundo ano, que você tem o teu caderninho, que você tem que folhear, se você não tiver com a lateralidade bem definida, se você não tiver com a lateralidade bem desenvolvida, por assim dizer, é difícil, porque se eu vou pegar, veja, eu pego a folha, eu abro o caderno, da direita para a esquerda, mas eu vou escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo. Veja, quanta coisa eu estou trabalhando só na escrita, por isso que a escrita é tão difícil, e a última coisa a se desenvolver na criança. Se você pegar alguns livros, traz que a criança desenvolve a escrita, não as garatujas e tudo mais que faz. A escrita, o cérebro começa a compreender melhor a escrita a partir dos 4 anos da criança, porque é a última coisa a ser desenvolvida. Isso depois que ela já conseguiu ler. Olha só a diferença.
né? Viram aquela frase, escreveu, não leu, o pau comeu? É por causa disso. A criança tem que aprender a ler antes de escrever. Lógico que acontece quase simultaneamente. Mas adianta você dar uma atividade estéreo, onde você coloca lá, Pedro, e a criança fica repetindo embaixo, P-E-D-R-O, P-E-D. Adianta isso? A criança sabe ler? Não, ela só consegue ler o P, o E, o D, o R e o O. Ela não consegue ler o Pedro completo. Então, se ela não sabe ler, não adianta ela repetir infinitas vezes coisas que são atividades que vinha sendo praticado há muito tempo e que, eu digo para vocês, o que o ABC está fazendo, que traz esse processo da alfabetização no ensino fundamental, está trazendo de novo para as crianças da educação infantil, né? Agora, você pense, a questão de direção da escrita é uma coisa, a questão de você passar em cima de pontilhados é outra coisa, né? Então, coisas diferentes, assim, para a gente pensar, né? Então, tudo que o que a gente vai enfrentar na educação de agora para frente, com tudo que estão trazendo na educação, é muito questão do nosso profissional, né? É a questão de como a gente vai se portar e o que a gente vai aceitar ou não vai aceitar. Se eu sei, eu não aceito. Se eu não sei, eu tenho que engolir e ficar quieto. E é esse o posicionamento que eu, assim, penso, enquanto eu sempre estou vendo isso e eu estou me colocando contra algumas coisas, e eu espero também que vocês consigam, quando ver essas situações, se colocar numa posição assim, dizendo que eu sei o que é melhor para as crianças nesse ponto, porque tendências, elas vêm e vão, não é mesmo? Né? Então, uma hora fala que tem que ensinar, de troca o governo, fala que não tem, de entra outro, fala que tem, e daí? Né? Quem que paga o pato dessas coisas? É a criança que está ali, né? Então, se muda as visões, mas a forma é a gente sabe o que é certo, o que é errado, que tem que trazer experienciação para a criança, que tem que permitir que ela explore, que ela vivencie, que ela consiga escolher, é isso que eu tenho que continuar proporcionando. Não é porque algo vem e fala que eu tenho que esterilizar tudo isso e deixar a criança de novo em cima das carteiras, das cadeiras e carteiras ali, fazendo escrita por cima de linhas pontilhadas. Vocês sabem que isso não é o que dá certo. Por que que não é? Porque já vinha sendo feito, e a gente vê os resultados que tem, né? Então, a gente não pode voltar de novo nisso. Nós estamos aqui há 3, 4 anos construindo uma outra perspectiva, uma outra visão, né, com vários depoimentos de vocês mesmos mostrando como essa descoberta das crianças, como elas estão se apropriando, né, como elas estão se desenvolvendo e se constituindo. Se a gente começar a regredir, porque vem algum outro documento, uma outra coisa, vai nos complicando, vai complicando a vida dessas crianças também, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, se posicionar e ver. Sabe, agora, para fechar, porque já é 15h34, esse é o nosso primeiro encontro, e a gente vai retomando até esses 6 encontros, a gente mata esse livro ele é para provocar, não é para a gente ler aqui, porque senão a gente não discute o que é melhor, né? Mas ele é para provocar as formas que a gente pode abordar assuntos, coisas que a gente pode trazer sempre a mais, né? Que a gente pode enxergar melhor essa criança, né? E uma das coisas que os pais fazem com vocês, e eu acho isso, assim, de uma maldade deles, é chegar e falar, olha, eu quero atividade para o meu filho. Na outra escola, eles mandam, né? Porque fulano saiu lendo, mas tem criança que pode sair lendo o infantil 4 e 5. Tem umas que são espontaneamente, elas se desenvolvem numa etapa mais do que a outra, mas em outras tem defasagem, né? Mas os pais comparam muito e nos impõem muito. Só que eu digo para vocês assim, vocês são competentes no que fazem, estudaram para isso, estão há anos na educação. Quem que sabe mais sobre a educação? Vocês ou os pais? Não é porque o pai chega para você num dia e fala, eu quero atividade para casa com meu filho, que você vai fazer atividade e mandar amanhã. Se você acha que não precisa mandar, não manda, né? Quem que sabe como anda é vocês, né? Quem sabe o que precisa explorar mais é vocês.
Lógico que tem toda uma assistência, não é só o professor, é o pedagogo junto, é o diretor junto, é levar essa discussão, é discutir dentro do CMEI, dentro da escola, nunca em ponto de ônibus, nunca em nada que alguém possa escutar, nunca que seja uma reclamação no Facebook para que as pessoas opinem sim ou não, porque as pessoas pouco entendem quem está fora da educação, o que é bom, o que não é. Porque se você posta lá muitas atividades dessas que a gente critica, que esteriliza a educação, que deixa a criança como um mero reprodutor do que é colocado para ela, se é postado na internet, gera milhões de curtidas, né? Eu tenho um perfil do Instagram que vende essas atividades, e está lá com 30, 40 mil seguidores, vendendo essas atividades lá, né? Escrevendo lá abelha nos pontilhados. Então, veja, se existe quem compre, quer dizer que tem educadores fazendo isso, tem pais que querem fazer isso com as crianças, principalmente os pais que têm crianças com algumas patologias, né? Crianças com síndrome de Down, autistas. E aí o pai quer o quê? A criança tem muitos problemas, mas ele quer alfabetizar. Ele já está indo na fono, na fisioterapeuta, em todos, mas ele ainda quer trazer mais isso. A criança não brinca, porque não tem tempo para isso. É só a alfabetização que importa. E essa é a nossa luta, né? Quando a gente fala nessa questão da sensibilidade, é isso. Primeiro, nós temos que desenvolver em nós esse bom senso. Depois, com esse bom senso, a gente vai conseguir abrir os nossos ouvidos para ouvir essas crianças, as demandas que elas têm, né? E, às vezes, o sintoma é da família, né? A doença está na família, mas é na criança que aparece o sintoma. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A questão da agressividade, a questão de recusa, todas essas questões, é tudo algo que a gente tem que ir trabalhando. Ótimo que a pandemia veio para a gente ter uma comunicação bem melhor com essas crianças, eu acho, com as famílias e crianças, né, porque as famílias começaram a entender melhor como funciona o CMEI, a educação infantil. Há quem fale que quer uma coisa diferente, mas são poucas pessoas também, muitas pessoas estão falando, não sabia que se fazia tanta coisa na educação infantil, e eu acho que é isso que a gente deve fazer, expor coisas que a gente trabalha, né, o que a gente está desenvolvendo com essas crianças, né, sair de atividades tão prontas, mas trazer coisas ricas para as crianças mesmo, que partam da gente pela essa escuta que a gente faz, certo? Mais alguém para dar um comentário? Eu coloquei um link para vocês confirmarem a presença, não sei se responderam, mas podem clicar lá e responder, tá? Quem estiver em grupos, aí pode copiar e mandar para o outro responder lá, né, porque tem alguns que estão assistindo em mais pessoas dentro da instituição, então copia e joga lá, ou entra, cada um entra no computador, só tem que colocar o e-mail, uma resposta para cada, né, e depois nas próximas entra com o mesmo, no mesmo link e vão responder as próximas que vão aparecendo. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato, dessa primeira conversa, e nas próximas, quem quiser pode trazer anotações, pode ver o que é falar, eu vou lançar lá o outro capítulo do livro, para que vocês possam ler, né, e na próxima terça-feira, já no mesmo horário, pode ser para vocês? Nós pensamos em fazer fora do horário, mas para que fique bacana para todo mundo e também não ocupe também o nosso tempo fora, que muitos têm outros afazeres, né? Então, a gente pode fazer dentro do horário. Então, esses 6 encontros vão acontecer, né, os outros 5, às 2 horas, na outra terça-feira, e na outra terça-feira, e na outra terça-feira. Quem quiser as dicas dos livros, os nomes, é só me mandar, mas eu sempre vou trazer eles aqui, alguma partinha, para que a gente possa ir discutindo no decorrer, tá bom? Alguém quer contribuir? Deixa eu ver quem está aqui, vou chamar aqui. Vivian, quer falar, Vivian? Vivian Gomes quer falar.
dar uma palavra para a gente? Para finalizar? Quem quiser só subir a mão, o Kevin subiu e já vou falar com ele. Daqui a pouco eu já libero para você, Kevin. Não, Vivian, não conseguiu? Ah, não está conseguindo falar. Kevin, pode falar então, se tinha erguido a mão. Uma coisa, né, eu achei realmente muito interessante essa tua última fala. Muitas vezes, né, eu me pegava pensando em algumas reflexões. E eu gosto muito, né, de um pensador chamado John Dewey, e ele falava, né, que as crianças aprendem pelos sentidos, se não pelos sentidos elas não aprendem. E eu achava isso realmente muito interessante, né, porque as crianças precisam aprender, elas precisam ir e fazer, né, elas precisam explorar. E também, né, depois, aprendendo um pouco sobre Paulo Freire, eu sempre achei muito legal, né, essa questão de partir da realidade das crianças, né, partir do contexto social, do que as crianças estão vivenciando, porque a partir disso elas conseguem estabelecer, né, associar as coisas. Então elas precisam ter primeiro essa parte de aprender, né, pelos sentidos, de explorar, para depois conseguirem associar, né, o que elas estão aprendendo. E é genial, né, essa questão do Rubem Alves destacar ali e colocar, né, o exemplo da criança como uma casa, porque não importa se em uma casa você fazer o melhor teto do mundo, um teto super reforçado, se você não tiver uma base antes, se você não tiver um pilar bem construído, porque o teto vai cair. Então é realmente muito interessante toda, né, essa discussão, para que nós possamos fazer com que as crianças explorem, né, para que elas no futuro possam aprender e para que o teto delas não caia. Muito bom, Kevin, muito bem. A sua fala muito bem, trazendo o Rubem Alves, que para nós, educadores, Rubem Alves, ele é um símbolo de como ensinar pessoas mais distintas, né, não com a educação infantil, mas isso dá para ser usado na educação infantil, com certeza, né, ensinar a partir do contexto, né, ensinar daquilo que as crianças têm interesse e conhecem, então isso é muito bacana. Deixa eu ver aqui, mais a Cláudia do Rudolf pode falar também? Para a gente fechar? Posso. Boa tarde, né? Então, é bem interessante, né, a nossa conversa aqui durante a tarde, a questão de construir, né? Eu vejo, assim, que todas as etapas, né, os processos que vão acontecendo de aprendizagem e vão culminar com o que os pais, que alguém comentou aqui, da alfabetização, né? A alfabetização em si é consequência de tudo isso que nós pensamos na educação infantil, né? Que quando bem feito, bem planejado, que a gente respeita a criança no seu todo, né? No brincar, no conviver, com as brincadeiras e as interações, então isso só vai ser, assim, o coroamento do trabalho. Pena que, às vezes, nem nós, educadores, entendemos esse processo, né? Escutamos muito que a gente só brinca na educação infantil e realmente esse é o nosso papel, né? A criança, o papel dela, né, é brincar, é aprender brincando. Então, eu vejo que tudo isso, né, essa nossa reflexão embasa ainda mais no nosso trabalho para que a gente continue nessa perspectiva, né? Enfatizando cada vez mais, respeitando as crianças, né, o desenvolvimento delas, possibilidades e, claro, incrementando essas possibilidades novas para elas. E que a gente construa realmente uma casa bem alicerçada, né, para que para frente a gente não tenha surpresas aí. Então, é muito interessante. Eu estou gostando bastante de participar. Que bom, fico feliz. Aqui eu tenho, já que vocês ficaram até agora aqui, eu tenho mais uma surpresa para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um livro aqui, que ele é um professor meu que escreveu, Olhares sobre o Lúdico, tá? E ele me deu alguns para que eu pudesse mostrar para as pessoas, e eu vou escolher alguém que vai falar um número de 1 até, acho que temos 43, mas vai ter que ser até 49, acho que chegou no total.
E vocês, o número que for, depois eu vou pegar a minha lista de quem assinou lá, o que for esse número, vai receber de presente esse livro, né, que ele vai falar sobre o ensino lúdico, o que é o lúdico, né, e ele é um professor que trabalha muito essa temática do ensino lúdico, né, e o lúdico, ele parte, o que é o ludus, né, e ele fala sobre o jogo, né, da criança. E o lúdico, ele nada mais é do que essa tradução do jogo. Às vezes a gente brinca, fala assim, tem que ser lúdico, né, com a criança. O lúdico, ele não é o que provoca algazarra, diversão. O lúdico, ele é aquilo que causa prazer em aprender na criança, né? Então, quando a gente fala no jogo, né, o jogo, isso é um jogo pensando em qualquer situação em que cause prazer, isso tanto na criança como nós. Por exemplo, vocês agora vão terminar isso aqui, vocês podem tirar o calçado, ou vocês vão tomar um café, vão se sentir bem, naquele momentinho pequeno ali que vocês estão tomando um café, refletindo um pouco sobre o que ouviram, vocês vão se sentir bem. E esse sentir bem, ele é o lúdico. Ele é essa questão de ter prazer naquilo que está fazendo. Então, ele traz algumas reflexões, e eu acho bem viável presenteá-los com um livro desse, tá? Então, eu vou escolher, vou ver se a Leide quer contribuir aqui, a Leide mesmo vai falar esse número, e daí depois eu vou colocar para vocês quem que ganhou, vou dar um print lá na lista, qual que é o número, para ser bem transparente, tá? E aí você, quem for, vai passar na secretaria, retirar comigo lá e ser presente, vai ser uma leitura bem agradável e vai contribuir bastante. Não está conseguindo... Não consegue falar, Leide? Que pena que ela podia contribuir conosco. Então, deixa eu escolher mais alguém aqui para poder falar. Deixa eu ver aqui. Rosana Bobignac, que está ali sondando. Rosana? Oi, Rosana. Tudo bem? Pode falar? Tem que liga o microfone, se puder. Aí. Tá me ouvindo bem? Estou escutando ótimo. Você que vai... Não, porque eu estava ouvindo um pouquinho baixo aqui. Mas, assim, entendi. se for falar por esse primeiro encontro aqui, que nem a Cláudia falou, eu aqui também aprendi mais coisas, achei maravilhoso esse encontro, quero muito contribuir para essa construção dessa casa, e estamos aí. Que maravilha, Rosane. Então, para contribuir mais... Assim, né? Diga, pode dizer. Assim, falar um pouquinho, assim, das crianças, assim, das atividades. Eu sou uma educadora que eu gosto muito, assim, de pensar tudo a prática que eu faço como se fosse, assim, que eu quisesse, talvez, que fizesse para o meu filho, minha filha, assim. Eu penso muito, assim, na criança, como que ela vai se desenvolver. Às vezes, assim, de uma pequena coisa, assim, eu acho que ela vai contribuir muito. Eu não gosto muito de pegar aquelas coisinhas prontas da internet. Eu acho, assim, que a gente quer alguma coisa da criança, a gente também tem que ser, a princípio, bem criativo. A gente tem que passar a criatividade para ela, para ter uma resposta criativa também. Acho que é isso. Uhum. Muito bem. Eu acho que o José Moran falou na fala dele uma coisa que eu achei muito importante, que a gente tem que sempre lembrar. Nós temos que gostar da criança, né? E quando a gente gosta, a gente consegue fazer maravilhas para ela, né? Ajudando a se desenvolver e ser o protagonista. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer ser o protagonista da história que é das crianças, porque nós somos o professor, né? Os professores, educadores, a gente tem aquele ego de fazer uma coisa legal, de construir, ser visto também pelos outros. Mas quem tem que se destacar
é a criança, né? Então a gente tem que deixar que ela faça, né? Porque a gente já fez e a gente já é capaz, mas a criança precisa se descobrir nisso e a gente tem que permitir que ela seja essa protagonista desse processo de aprendizagem dela. Rosana, para terminar, eu quero que você diga um número de 1 até 49. De 1 até 49? Isso. Então, eu vou falar um número que eu gosto muito. Vamos é o ver. dia que eu nasci, que foi na primavera. Então, o número 23. 23. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui se eu já acho o ganhador. Eu vou falar agora. Espera lá. Número 23. Espera lá. Vinte e três, Terezinha Gonçalves da Cunha. Tá aí? Não? Se saiu, não ganha. Não, nada para mim. Eu tô aqui, Oi? eu tô aqui, ó, eu estou aqui. Ótimo, então você pode passar na secretaria para você buscar o teu livro, tá, Terezinha? Tá, obrigada. Imagina, imagina. Fechou então, pessoal? Uma boa tarde para todas, tá? Eu vou deixar gravado essa fala, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar lá na nossa sala, tá? E aí vocês podem rever, caso queiram algum trecho, alguma fala, alguma coisinha, fica fácil, tá bom? Agradeço muito vocês e precisando de nós, podem ligar na secretaria ou mandar mensagem no celular, no WhatsApp, que a gente vai conversando e espero que em breve eu consiga ir passando em cada instituição com a Leide para ter uma conversa no presencial com vocês também, tá bom? Então, até a próxima terça, tá? Tchau para vocês. Abra uma câmera que eu quero dar um print para ver todo mundo que está aí. Vamos lá. Abra rapidinho. Vamos lá. Ele não deu o print ainda, mano? Dei o print já. Muito bela. Deixa eu fazer de novo, então. Entrou mais uma. Aê! Ótimo. Tchau, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau.